Naruto olhou para fora da janela do ônibus escolar enquanto o ônibus descia as ruas de Nova York, passando pelos arranha-céus e pelas pessoas. Suas roupas mudaram. Desde que ele chegou a Nova York, ele decidiu que era hora de pendurar a laranja, mas usava uma camiseta laranja de vez em quando, já que não sentia mais a necessidade de se destacar no momento. Ele usava jeans preto com conversas pretas, uma camisa branca com a imagem de um lobo na frente, usando óculos escuros com o lema "Eu vivo por você" na parte inferior por cima. Ele usava uma jaqueta com capuz verde escuro com zíper. 7 meses se passaram desde que Naruto havia chegado a este novo mundo, e levou muito tempo para se acostumar com o local. No primeiro dia em que quase foi atropelado por um carro 4 vezes, ele deu uma gorjeta de $100 a uma garçonete para sua vergonha e alegria das garçonetes, e puxou uma kunai no meio da Times Square por acidente, quando uma sirene de carro desligou, que o assustou bastante. Depois de algumas semanas ajustando e aprendendo sobre essa cultura mundial, ele foi para o colégio interno em que sua mãe o matriculara e rapidamente se mudou para um dos dormitórios. Ele ficou surpreso ao descobrir que estava dividindo o dormitório com outros 2 meninos, o que significava que ele não podia praticar o controle de jutsu ou chakra na sala. Então ele teve que se comprometer. À noite, faria um clone das sombras para ficar em sua cama, enquanto ele passava algumas horas e treinava em uma área de floresta deserta. Seu controle sobre o chakra havia melhorado significativamente e agora podia caminhar pelas árvores e caminhar pela água como se fosse uma segunda natureza. Ele se concentrou no exercício de corte de folhas e no exercício de corte de pedras para melhorar sua manipulação do vento. Ele fez isso muito rapidamente depois que descobriu os profissionais dos Shadow Clones. Desde então, ele praticou o jutsu de vento que sua mãe deixou para ele. Quando ele se juntou à academia de Ansei, eles rapidamente descobriram que Naruto tinha uma pequena deficiência de aprendizado e descobriram que ele era disléxico, e que ele tinha dificuldade em aprender coisas de livros e dificuldade em ler, já que as palavras apenas se misturavam em seu cérebro. Não só isso, mas ele tinha TH, basicamente, o que significa que ele não podia ficar parado. Quando ele pensou sobre isso, agora fazia sentido. Ele lutava tanto na academia e porque ele nunca podia ficar em um lugar por muito tempo. No entanto, devido à sua dificuldade de aprendizado, ele foi colocado no ano seguinte, onde deveria estar, pois eles achavam que seria onde ele estava mais confortável e poderia ajudá-lo ao máximo. No dia em que se mudou para o dormitório, rapidamente se tornou amigo dos 2 garotos com quem estava compartilhando. Eles eram 2 meninos cujos nomes eram Percy Jackson e Grover Underwood. Percy tinha 12 anos e cabelos pretos e olhos verdes. Ele era um pouco mais baixo do que a maioria, mas, novamente, Naruto teve um surto de crescimento desde que ele veio a este mundo, pois agora estava em um respeitável 1,5 m. Percy descobriu que também tinha dislexia e TH, o que Naruto havia admitido que era uma coincidência. No entanto, ambos se tornaram amigos rápidos, já que nenhum gostava tanto da escola e preferia brincar. Havia Grover Underwood, que Naruto tinha que admitir que não parecia ter 12 anos. Ele tinha a mesma idade que ele, mas Grover apenas disse que tinha problemas na escola e estava refazendo a 7ª série. Naruto não pensou muito nisso, então ele apenas deu de ombros. Grover tinha a cor da pele caucasiana,
com cabelos castanhos encaracolados curtos e olhos castanhos. Infelizmente, porém, suas pernas estavam aleijadas quando ele era pequeno, então ele teve que usar muletas para ajudá-lo a andar. No entanto, isso nunca o impediu. Quando o dia cheio chegou no refeitório da escola, ele não podia se mover mais rápido. Não apenas isso, mas com Naruto, ele jurou que Grover cheirava a cabra, enquanto Percy estranhamente cheirava a oceano. Ele deu de ombros, pensando que eles estavam apenas usando um desodorante estranho. Mas os três se tornaram bons amigos e, como dividiam um dormitório juntos, os três eram praticamente inseparáveis. Quando Naruto descoberto não tinha pais, eles simpatizaram por ele e Naruto foi convidado até para Percy no Natal. Naruto foi rápido em fazer amizade com a mãe de Percy, Sally Jackson, e ela ficou encantada ao ver Percy finalmente fazer um amigo, embora o padrasto de Percy, Gabi Ubliano, não estivesse muito feliz com isso, dizendo que eles não deveriam desperdiçar dinheiro com o punk. Mas Naruto pagou por suas coisas e não gastou muito dinheiro dos Jacksons para o deleite de Gabi. No entanto, quando Percy perguntou a Grover, ele apenas disse que já tinha planos e os veria depois das férias de Natal. Eles não tiveram notícias dele durante o intervalo até retornarem à academia em Ansi. Naruto achou um pouco estranho o comportamento misterioso de Grover, mas ele o deixou ir. Todo mundo tinha seus segredos. Ele sabia disso melhor do que ninguém. No momento, eles estavam em uma viagem escolar em direção ao Museu Metropolitano de Arte, liderado pelo professor de latim Sr. Brunner. O Sr. Brunner era um homem de meia-idade, com barba e cabelos castanhos desgrenhados, e estava confinado a uma cadeira de rodas e sempre usava uma jaqueta de tweed. Apesar de sua aparência, ele era definitivamente um dos professores favoritos de Naruto e Percy. Ele contava histórias interessantes em sala de aula e estava sempre pronto para uma piada. Em raras ocasiões, ele até trouxe armaduras e armas romanas e gregas. Por causa disso, foi facilmente uma das únicas classes em que Naruto e Percy não dormiram. Mas Naruto não pôde deixar de manter a guarda em volta do homem. O homem acabara de aparecer um dia, assumiu a aula de latim e tinha um grande interesse em Percy e Naruto. No começo, era apenas Percy, mas depois de alguns dias e muito olhando para Naruto, ele começou a se interessar por ele também. Você olha mais forte que as pessoas podem queimar, Percy disse, enquanto cutucava Naruto nas costelas, fazendo o loiro revirar os olhos. Nós só poderíamos ter esperança. Ele sorriu, recebendo uma pequena risada de Percy. Os caras não brincam com isso, Grover disse em uma voz em pânico, fazendo com que os dois o encarassem incrédulos. Ultimamente Grover estava em pânico bastante o tempo todo. Ultimamente ele estava preocupado com alguma coisa, ou continuava bebendo muito café. Certo, Naruto e Percy disseram juntos antes de balançar a cabeça e voltar ao silêncio. Quando o ônibus entrou no estacionamento e a turma começou a sair, Naruto olhou maravilhado para a frente do museu gigante. Mesmo depois de todos esses meses em Nova York, os edifícios deste mundo ainda o impressionavam e o confundiam. Vamos todos, disse Brunner, enquanto conseguia sair do ônibus. Fiquem juntos, não se afastem. Não quero que você entre em nenhum problema agora, queremos. Ele disse olhando para Percy e Naruto. Por que ele olhou para nós quando disse isso? Percy perguntou enquanto Naruto apenas deu de ombros. Nós temos um pouco de reputação na escola, disse ele, ao qual Percy revirou os olhos antes de seguir em Brunner.
A turma entrou no museu enquanto passavam pelos pilares gigantes na frente do museu, e Naruto não pôde deixar de notar o quanto o Sr. Brunner e surpreendentemente os rostos de Grover se iluminaram quando viram todos os artefatos gregos e romanos. A primeira parada da pequena turnê foi ver uma carruagem de bronze que estava envolvida com Ivory. Brunner continuou explicando como a carruagem foi usada e que ela foi supostamente criada pelos deuses gregos Atena e Poseidon. Aparentemente, foi Atena quem criou a carruagem, mas foi Poseidon quem forneceu os cavalos. Apostar em uma dessas seria divertido. Naruto sussurrou para Percy, recebendo um sorriso de aprovação de Percy. Carruagens correndo pelo Central Park. Parece divertido e perigoso. Percy sussurrou de volta. Exatamente, Naruto respondeu, fazendo Percy novamente revirar os olhos para a loira. Enquanto isso, Grover olhou preocupado para a dupla sorridente. Deuses, esses dois serão realmente a minha morte. Mantenha Jackson, Uzumaki, disse a senhora Dodi docemente. Quando os dois perceberam que o grupo seguiu em frente enquanto conversavam, ela era uma professora de matemática da Geórgia que sempre usava uma jaqueta de couro preta. Mesmo com 50 anos, ela entrou logo após as férias de Natal, depois que o professor de matemática anterior teve um colapso nervoso. Ela realmente não gostava de Percy por algum motivo estranho e constantemente o chamava para responder perguntas que sabia que ele não sabia. Durante a hora seguinte, o Sr. Brunner assistiu à aula em todo o museu. Ele explicou as diferentes armaduras usadas pelos gregos e romanos, diferentes estratégias usadas em certas batalhas, como a Batalha de Troia. Enquanto isso, Naruto, Percy e Grover estavam parados na parte de trás do grupo, prestando atenção quando a turma quando Naruto e Percy a chamavam de Nancy Bobofit, começou a jogar um pequeno pedaço de pão em Grover, que grudava nele desde que eles usavam manteiga de amendoim e geleia. Nancy Bobofit era a horrível fera de uma garota que tinha cabelos ruivos e crespos e era uma pessoa muito magrinha e bagunçada. Ela era doce 1 minuto para os professores e depois uma verdadeira puta. Quando o professor estava de costas, ela constantemente provocava muitas crianças da escola, especialmente Percy e Grover, porque eram diferentes de todos os outros, mas ela não chegava perto de Naruto porque um incidente no passado a fez ficar muito cautelosa com ele. Digamos que ela escolheu o dia errado para pegá-lo e se viu presa à parede com lápis passando por suas roupas e prendendo-a na parede enquanto uma placa era colocada dizendo: "Macaco escapado, volte ao zoológico." Apesar disso e da reputação de Naruto na escola, infelizmente Grover ainda era alvo de muitas provocações e bullying devido a ele ser aleijado, e isso o tornou um alvo fácil. Embora isso não acontecesse com tanta frequência, quando Naruto ingressou na Yancy Academy e se envolveu todos aqueles que tentaram intimidar Grover, ou se assustaram com Naruto e Percy, ou foram submetidos às brincadeiras de Naruto, que começaram a se destacar durante seu tempo na escola. Houve um tempo em que um grupo de crianças tropeçou em Grover e jogou sua comida nele só porque ele era um aleijado. Nem Naruto nem Percy foram muito gentis com isso. No entanto, no dia seguinte, esse grupo de garotos os encontrou pendurados por suas roupas íntimas no mastro da bandeira da escola, enquanto o hino nacional americano começou a tocar em segundo plano, fazendo com que todos na área rugissem de rir.
Os meninos não tinham ideia de como aconteceu, mas Percy e Grover suspeitaram que Naruto tinha algo a ver com isso, se o sorriso ameaçador que ele emitia fosse qualquer indicação. Enquanto o grupo caminhava pelos corredores do museu, Naruto e Percy estavam olhando para os mosaicos e pratos que estavam contra a parede ou sendo mantidos em casos especiais de aula para que pudessem ser tocados ou arruinados de qualquer maneira. Eles reconheceram alguns deles pelas histórias que Brunner falou em sala de aula. Havia um com Jason navegando pelo oceano no Argos com os argonautas. Outra foi a Batalha de Troia, representando o gigante cavalo de madeira que os gregos usavam para enganar os cavalos de Troia, o que acabou levando ao desaparecimento dos cavalos de Troia. A principal delas era a maior de todas e representava os 12 trabalhos de Hércules. O primeiro foi de Hércules, o deus semideus de Zeus, lutando contra o leão Nêmio. Representava sua grande e superior força, enquanto ele segurava o leão Nêmio no ar, com a mão enrolada na garganta com um porrete gigante na outra mão. Eles olharam para outro dos trabalhos para vê-lo capturando o Índio Dourado de Ártemis. Quando Naruto viu isso, ele não pôde deixar de franzir a testa e sentir uma pontada de raiva. Por isso pareceu errado a ele por algum motivo, mas ele sabia pelas histórias que os traseiros escaparam no final, mas Hércules ainda passava pelo terceiro trabalho. Eles examinaram os outros trabalhos, que incluíam derrotar o javali erimantiano, capturar os touros de Creta, obter o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas e o resto. Eles então chegaram à final, que mostrava Hércules lutando com Cerberus e capturando, mas quando ele olhou, Naruto só tinha uma coisa em mente: Cerberus faria uma convocação durona. Os dois seguiram em frente e entraram em uma sala gigante no centro do museu, com o Sr. Brunner se virando para um tipo de santuário. Ele reuniu todos os alunos em torno de uma coluna de pedra de 13 pés de altura com uma grande esfinge no topo e começou a contar a todos como era um marcador grave, uma estela, para uma garota da idade deles. Naruto, Grover e Percy de alguma forma se viram na frente da classe, em vez de nos fundos, onde geralmente permanecem, e tiveram que parecer interessados no que o Sr. Brunner estava dizendo. O Sr. Brunner começou a explicar o que as esculturas nas laterais significavam e realmente conseguiu chamar a atenção de Naruto e Percy porque era realmente meio interessante, mas ainda assim todo mundo ao seu redor estava conversando e tendo suas próprias conversas. No entanto, quando Percy ou Naruto lhes disse para fecharem suas armadilhas, eles conseguiram um mal olhado da Senhora Dodge. No entanto, quando Nancy Bobofit riu sobre algumas das estátuas estarem nuas, Percy teve o suficiente e gritou com ela para calar a boca. É claro que isso chamou a atenção de todos e também do Sr. Brunner. Sr. Jackson, você tem algo que gostaria de dizer? Brunner perguntou, apertando as duas mãos. Não, Sr. Percy murmurou, enquanto o outro começou a rir dele, mas rapidamente se calou quando Naruto deu a ele seu próprio olho do mal. Bem, então talvez você possa me dizer o que está acontecendo na imagem, ele disse, apontando para uma imagem na estela que mostrava um homem sentado em um trono com criança nas mãos e a boca aberta. Percy disse, começando antes de obter um pouco de confiança depois que reconheceu as fotos. Isso é Cronos comendo seus filhos. Sim, disse Brunner, obviamente não satisfeito. E ele fez isso porque... Bem, Naruto ouviu Percy dizer enquanto seu amigo mexia o cérebro para descobrir Cronos era o Deus Rei. Deus.
Brunner disse, franzindo a testa antes que Percy se corrigisse rapidamente. Titã, ele disse rapidamente, se corrigindo. Ele não confiava nos filhos, que eram os deuses. Então, Cronos os comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer. Então, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai Cronos, a vomitar seus irmãos e irmãs. Uau! Disseram todas as garotas atrás deles, fazendo Naruto, Percy, Grover e Sr. Brunner revirarem os olhos. Então houve uma grande luta e os deuses venceram. Percy continuou e terminou a resposta, recebendo acenos de aprovação do Sr. Brunner. Está correto, disse ele. Então o mundo se tornou governado pelos deuses dos 12 olimpianos, sendo os mais poderosos os 3 irmãos Zeus, Poseidon e Hades, disse ele, apontando para 3 figuras pequenas. Desde que derrubaram o pai, eles são rivais desde então. Em muitas ocasiões, os deuses vieram à Terra e, como devo dizer isso, ele disse, antes de Naruto falar. Ligado porque eles não conseguiam mantê-lo nas calças, disse ele, rindo de todos, inclusive da senhora Dode Brunner. Está correto, Sr. Uzumaki. Você pode me dizer o termo correto para essas crianças? Ele perguntou a Naruto. Naruto pensou por um segundo, sabendo que tinha lido sobre isso enquanto procurava a resposta para encontrar a resposta. Eles eram chamados de demideuses, certo? Parte mortal e parte deus. Naruto disse, recebendo um aceno do Sr. Brunner. Você pode me nomear alguns heróis semideus? Brunner perguntou, dirigindo a pergunta para Naruto novamente. Hércules e Perseu estavam certos. Eles eram filhos de Zeus, disse ele, recebendo acenos de aprovação do Sr. Brunner. Além disso, Teseu era filho de Poseidon. Está correto, muito bom, Sr. Uzumaki. É bom ver que você estava prestando atenção na aula. No entanto, eles ouviram risadinhas vindas da classe por trás deles e Nancy Bobofit dizendo: como vamos usar isso na vida real? Como vai dizer em nossos pedidos de emprego? Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos ou nomeou um deus semideus. E por que o Sr. Uzumaki, disse Brunner, parafraseando a excelente pergunta da Sra. Bobofit, isso importa na vida real? Naruto pensou por um momento. Era uma pergunta interessante que o Sr. Brunner havia feito para eles, mas que ele estava completamente despreparado. Então ele apenas deu de ombros. Sinto muito, senhor, mas realmente não sei. Sr. Jackson, e você? Ele perguntou, mas recebeu a mesma resposta de Percy. Entendo. O Sr. Brunner pareceu desapontado. Bem, meio crédito para o Sr. Jackson e o Sr. Uzumaki. Na mesma nota, é hora do almoço. Senhora Dodds, você poderia nos levar de volta para fora? O professor disse que sim com a cabeça, enquanto o grupo seguia para o lado de fora e começava a caminhar de volta pelo corredor. O grupo passou pelos outros artefatos. Naruto olhou em volta para qualquer um que ele perdesse. Naruto rapidamente percebeu que Percy não estava perto dele, mas rapidamente o viu conversando com o Sr. Brunner. Naruto deu de ombros e continuou a andar. Ao chegarem no meio do corredor, havia uma pequena fenda no lado de uma das paredes que dava para outra sala. Curiosidade tirando o melhor dele, ele entrou e olhou para o que estava lá. Quando ele entrou, parou e ficou maravilhado com a visão de uma estátua grega bem preservada que estava parada no centro da sala.
A estátua era de uma mulher que usava um vestido que parou logo acima dos joelhos e estava descalça e com os cabelos em uma espécie de coque. Ela carregava um arco em uma mão e uma flecha na outra. Então ao lado dela estava um lobo. Ao olhar para seus traços, Naruto teve que admitir que ela era muito bonita, mas não tinha muita certeza de quem era. Ele olhou em volta e viu uma pequena placa na frente dela, mas não conseguiu distinguir o mundo graças à sua dislexia. Artemis, uma voz chamou, fazendo Naruto se virar e ver o Sr. Brunner se virando para dentro da sala. Deusa da caça, lua, parto, animais selvagens e castidade. Desculpe por me separar do grupo, queria ver o que havia aqui e, quando vi a estátua, não pude deixar de me sentir um pouco atraído por ela. O Sr. Brunner olhou para Naruto como se estivesse tentando entendê-lo antes de balançar a cabeça e um pequeno sorriso enfeitar seu rosto. Tudo bem, meu garoto. É bom ver um jovem como você interessado em história. Combinação estranha, não é? Ser a deusa do parto e também a deusa da virgindade. Isso meio que se contradiz, você não acha? Muitos pensaram isso, mas é melhor não discutir com os títulos de uma deusa. É justo. Ela fez um juramento, certo? Para nunca fazer sexo ou ter um relacionamento com um homem por causa de um cara chamado Orion que foi morto e ele era como um namorado dela ou algo assim. Algo assim. Alguns dizem que ela o confundiu com um animal ao caçar um dia, outros dizem que ela foi enganada por seu irmão Apolo. Enquanto isso, outros dizem que ela nunca o amou. O único que pode responder isso é Artemis ela mesma. Naruto riu um pouco. Você fala como se ela fosse real, disse ele antes de Brunner virar a cadeira de rodas. Venha, vamos almoçar. Não queremos deixar todo mundo esperando, ele disse. Naruto assentiu e seguiu. Foi somente até mais tarde que Naruto percebeu que o Sr. Brunner nunca respondeu sua pergunta. Durante o almoço, a turma estava reunida nos degraus do museu, enquanto observavam o tráfego nas estradas e nas passarelas, pois a maioria estava fora do trabalho e saía para almoçar no céu. Parecia que uma tempestade desagradável estava se formando, já que nuvens escuras se aproximavam da cidade. Ultimamente, quando Naruto assistia TV, falava no noticiário que em todo o mundo inundações, furacões e grandes tempestades estavam se formando, deixando muitos cientistas confusos sobre os estranhos padrões climáticos. Você sempre teve o cara com uma placa gigante dizendo: "Fim do mundo está próximo". Naruto sentou-se na beira de uma fonte com Percy e Grover enquanto eles comiam seus almoços. Enquanto Naruto cavava seu ramen, ninguém conseguia entender como ele conseguia manter seu ramen quente. E Naruto sempre dizia que era um segredo comercial e deixava isso. Apesar de estar neste grande mundo novo, Naruto sentia muita falta do bom e velho ramen de Shiraku. Ele até sonhava em comê-lo novamente, mas se contentou com o que tinha. Você recebe detenção de novo? Grover perguntou olhando para Percy. Não, ele disse não de Brunner. Eu só queria que ele me dispensasse às vezes. Quero dizer, eu não sou um gênio. Entendi direito, Naruto disse rindo, ganhando um soco no braço de Percy. Ok, Grover disse encolhendo os ombros. Posso ter sua maçã? Ele disse recebendo outra risada de Naruto enquanto Percy passou por cima da maçã. Naruto olhou em direção à sua classe para ver alguns dos caras atirando pombos com bolachas luxáveis.
Eu juro que os meninos são tão estúpidos, ele murmurou para si mesmo antes de parar e pensar no que ele acabou de dizer. Por que diabos eu acabei de dizer isso? Nancy Bobofit estava tentando roubar algo da bolsa de uma dama e, é claro, a senhora Dodge não estava vendo nada. Os três começaram a conversar baixinho sobre a viagem e o que poderiam estar fazendo durante o verão, quando Nancy Bobofit aproximou-se deles com alguns de seus capangas e decidiu levar o almoço para Grover. Opa, ela disse sorrindo com pedaços de cheetos presos nos dentes tortos. Percy estava com raiva e pulou e parecia que ele estava prestes a bater nela antes que Naruto rapidamente o agarrasse e o sentasse novamente. Não. Você vai se meter em mais problemas, como sempre faz. Não caia no nível dela. Ela vai entender o que está chegando a ela eventualmente. Isso eu posso prometer. Percy, que não parecia muito convencido, sentou-se novamente, mas seus olhos não desviam o olhar de Nancy Bobofit. Foi quando algo muito inexplicável aconteceu. Quando Naruto estava sentado comendo seu ramen e pensando em novas maneiras de brincar e torturar a besta Bobofit, Nancy de repente caiu na fonte de água, fazendo um barulho alto e audível que chamou a atenção de todos, incluindo os professores com a senhora Dodge. Percy, da senhora Dodge acabou de me empurrar, ela gritou, mas nem Naruto nem Percy estavam ouvindo. Ambos estavam tentando descobrir o que aconteceu. Naruto não estava olhando para Nancy quando isso aconteceu, mas ele jurou pelo canto do olho que viu que parecia ser algum tipo de tentáculo feito de água agarrar Nancy e empurrá-la para dentro da fonte. Senhor Jackson, vem comigo agora, querida, disse a senhora Dodge, enquanto olhava diretamente para Percy, fazendo Naruto se afastar de seus pensamentos. Não, espere, eu a empurrei, Grover disse tentando se levantar, mas sem as muletas, isso tornou um pouco difícil. Percy estava um pouco atordoado que Grover estava tentando cobri-lo, enquanto Naruto estava um pouco adiado por Grover querer aceitar o castigo. No entanto, a senhora Dodge não estava comprando e ela levou Percy de volta para dentro do museu, onde Percy provavelmente iria receber outra repreensão e outra detenção. Porque você disse que a empurrou. Eu poderia não estar olhando na direção dela, mas sei que você estava sentado. Grover disse tentando pensar em algo que divertisse Naruto com o olhar constipado que Grover tinha quando tentou pensar em uma mentira ou desculpa adequada. Grover era realmente um péssimo mentiroso. Oh, tudo bem, não me diga, Naruto disse em um bufo antes de se levantar. Eu estou indo ao banheiro, ele disse voltando ao museu. Não espere, Grover disse, mas Naruto já estava dentro do prédio. Droga, Grover disse enquanto olhava para o Sr. Brunner tentando chamar sua atenção. Com Naruto. Ah, cara, onde diabos estão os banheiros? Eu estou explodindo aqui, ele pensou em voz alta enquanto tentava seguir a placa nas paredes do banheiro que o levava em círculos, já que ele não conseguia ler as placas corretamente. Isso está ficando ridículo. Maldita dislexia, ele disse antes de ouvir um grito vindo de uma das salas à sua esquerda. Isso soou como Percy. Eu reconheço esse grito feminino em qualquer lugar, Naruto disse antes de começar a correr em direção à sala de onde o grito se originou. Percy, onde você está? Ele chamou e percebeu que não havia mais ninguém por perto. Isso é estranho, ele pensou antes de cair no outono, onde ouviu Percy gritar.
Naruto corre e Percy disse de repente, aparecendo na frente dele na esquina e correndo em sua direção. Percy, que diabos você é? Onde está? Uma voz rouca e profunda chamou, não soando muito humana, antes que uma figura aparecesse atrás de Percy. O que quer que fosse, tinha olhos negros como carvão, com um corpo acinzentado com dentes afiados e couro como asas nas costas. Que diabo é isso? Naruto pensou, nunca vendo nada parecido, e ele tinha visto muitas coisas estranhas antes de perceber que estava prestes a dar um golpe em Percy, empurrando o chakra para os pés. Ele correu em direção à criatura e deu um chute forte no rosto, empurrando-o para trás e batendo na parede atrás dele. Eu não vou perguntar de novo. Onde está o raio? A criatura perguntou com Naruto olhando para Percy. Do que diabos ela está falando? Naruto perguntou entrando em sua posição de luta. Foi um dia ruim para não trazer minha bolsa de armas. Eu não sei. A senhora Dodge me levou para conversar e depois se transformou nisso. Então ela começou a reclamar sobre eu roubar um raio. Roubando um raio. Mas isso não faz sentido. E você acabou de dizer que isso é da senhora Dodge? Naruto perguntou com os olhos um pouco arregalados, recebendo um aceno de confirmação. Venha aqui, Mace, ela gritou quando abriu as asas e começou a bater na direção deles. Enquanto Percy tinha uma expressão de medo em seu rosto, Naruto estava mantendo isso junto e tentando pensar no que fazer. Eu não tenho minhas armas comigo, então está fora. Eu a chutei, mas ainda não parece que fez tanto assim. Vou ter que usar o jutsu. Percy, Naruto chamou, chamando sua atenção. O que estou prestes a fazer? Preciso que você jure que manterá em segredo e que não contará a ninguém sobre isso. Entendeu? Naruto, o que você entende? Naruto repetiu com um pouco mais de força. Percy, percebendo que não era hora de discutir, apenas acenou com a cabeça. Certo, Naruto disse, enquanto olhava diretamente para a senhora Dodge. Pegue isso, ele disse, quando suas mãos começaram a fazer sinais de mão. Estilo do vento. Palma do vento, ele gritou quando uma rajada de vento disparou da palma da mão e atingiu o peito da senhora Dodge no peito, forçando-a a voltar e contra a parede que ela bateu antes, o que causou um silvo de dor ao escapar da senhora Dodge. Lábios. Enquanto isso, Percy estava boquiaberto como um peixe fora d'água quando viu o que Naruto acabou de fazer. Como? Explique depois, Naruto disse ao ver a senhora Dodge se levantando novamente. Cara, o que é preciso para manter este velho morcego no chão? A senhora Dodge levantou-se novamente e atacou os dois novamente, a raiva claramente mostrada em seu rosto enrugado e monstruoso. Você pagará por isso. Percy e agora Naruto estavam um pouco preocupados, já que o ataque de Naruto não parecia estar fazendo muito. Naruto não estava pensando seriamente em usar o Rasengan. No entanto, ambos foram tirados de seus pensamentos quando ouviram o barulho das rodas se aproximarem deles, e quando os dois olharam, ficaram surpresos ao ver o Sr. Brunner ali em sua cadeira de rodas. Percy. Naruto. O que o? Ele gritou enquanto jogavam o item para os dois. Os dois garotos pegaram os itens. Percy e Naruto olharam para baixo para ver o que pegaram e viram que ambos agora tinham uma caneta nas mãos. Os dois garotos se entreolharam e depois voltaram para seus itens antes de gritar: o que diabos esse supõe fazer?
Percy não sabia o que fazer com a caneta, apenas decidiu torcer a tampa para ver se havia algum tipo de arma escondida na caneta, mas imediatamente retirou a mão quando a caneta de repente se tornou uma espada no comprimento do braço. Os dois garotos pensaram antes de Naruto tentar fazer o mesmo, mas viram que não era uma caneta, mas mais uma caneta de tinta. Então ele arrancou a tampa. Assim que ele fez o gorro e a caneta, ambos se transformaram em um par de longas facas de caça. Bem, Naruto disse, vamos ver o que esses meninos maus podem fazer. Ele disse antes de atacar a senhora Dodge com Percy muito trêmulo com ele. Dioneis, ela disse antes de conhecer Naruto, que usava sua velocidade e flexibilidade shinobi para evitar um golpe de suas garras e dar-lhe um rápido chute nas costelas antes, com as duas facas esfaqueadas da senhora Dodge em cada ombro, ganhando um grande assobio. Dor e romper de sua boca. Termine isso, Percy. Naruto gritou quando Percy correu em sua direção e, enquanto um de seus olhos se fechava, cortou o torso de couro da senhora Dodge antes que ela explodisse em nada além de pó de ouro. Os dois garotos olharam para onde a senhora Dodge estava anteriormente e não entenderam o que aconteceu. Eles a mataram ou ela simplesmente desapareceu? Os dois garotos se entreolharam antes de soltar um suspiro alto. Eles olharam para onde o Sr. Brunner estava, mas viram que ele se fora. Eles colocaram suas armas de volta em suas formas de caneta antes de saírem do corredor, não querendo explicar a bagunça que eles fizeram lá. Quando voltaram, foram interrompidos por Nancy Bobofit. Onde vocês estão, idiotas? A senhora Kerr está prestes a nos levar de volta ao museu? Ela disse zombando. Quem diabos é a senhora Kerr? Percy perguntou, mas tudo o que conseguiu foi Nancy revirando os olhos e indo embora murmurando idiotas. Os dois meninos até notaram que suas roupas previamente molhadas haviam agora secado de alguma forma. Confusos, eles foram até Grover e ele deu a mesma resposta, mas estava gaguejando um pouco, para que soubessem que ele estava mentindo. Então, em vez disso, eles voltaram sua atenção para o Sr. Brunner. Ele olhou para cima, um pouco distraído. Essas seriam minhas duas canetas. Por favor, traga seu próprio utensílio para escrever no futuro, Sr. Jackson. Sr. Uzumaki, disse ele. O Rock e os dois garotos murmuraram olhando um para o outro antes de entregá-los e o Sr. Brunner os colocou no bolso da frente. Senhor, disse Percy, onde está a senhora Dodge? Ele olhou para os dois garotos sem entender. O outro acompanhante. A senhora Dodge é a professora de pré-álgebra que Naruto disse olhando o Sr. Brunner nos olhos. Naruto viu uma pequena demonstração de decepção, mas rapidamente desapareceu como se nunca fosse antes que o Sr. Brunner deixasse uma carranca aparecer em seu rosto. E sentou-se para a frente, parecendo um pouco preocupado. Percy, Naruto, não há senhora Dodge nesta viagem. Até onde eu sei, nunca houve uma senhora Dodge na academia Yancy. Vocês dois estão se sentindo bem? Diga o que os dois garotos disseram juntos, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Vocês, rapazes, podem ter acabado de misturar o nome da senhora Kerr com outra pessoa. Talvez uma professora. Hora de voltar ao museu. Enquanto ele se afastava, Percy e Naruto estavam lá com olhares estupefatos no rosto, com apenas uma coisa vindo à mente com tudo o que aconteceu. Que diabos,